Quero falar nessa noite sobre sucesso e fracasso dentro de um texto bastante interessante. Abra sua Bíblia aí comigo, Lucas, capítulo 14. Sucesso e fracasso são duas coisas totalmente possíveis para qualquer pessoa que quer fazer alguma coisa, sim ou não? Vocês concordam com essa frase? Vou repetir, sucesso e fracasso são duas coisas totalmente possíveis para alguém que tem o desejo de fazer algo. Seja na vida profissional, seja na vida ministerial, na vida espiritual. Na vida espiritual isso ainda é mais latente ainda. Porque na vida espiritual, além das batalhas que a gente vive naturais, a gente ainda vai conviver com batalhas espirituais. Lembra de Daniel? Daniel, ele começa a orar e o anjo do Senhor trava uma batalha com o príncipe da Pérsia, que é uma tipologia, uma ilustração do próprio Satanás. Então existem orações que nós fazemos que elas vão direto para um campo de batalha, entendeu? Por isso que às vezes você ora e o que acontece depois da oração? Já aconteceu, você está com a bênção na mão, amém? Amém nada, Baal. Nem sempre. Em alguns momentos sim, mas em outros, ou na maioria deles, o que acontece? Não acontece isso. Amém ou não? Amém ou não, irmãos? A gente ora e a resposta ela vem rápido. Vou fazer um pedido de perdão em público aqui para a Regiane e para o Mateus. Amém, irmãos? Posso? Vou pedir perdão para a Regiane e para o Mateus publicamente, que não deu tempo. Então estou pedindo perdão para o Mateus e para a Regiane. Por quê, pastor? Porque eu fiz uma oração. Eu percebi algumas atitudes minhas de falta de paciência. Eu disse isso no homem ao máximo e acabei, na correria da semana, não consegui pedir perdão para eles. Mas eu fiz uma oração, saindo daqui da igreja, indo para casa. Senhor, me dá mais paciência com a minha esposa, com meu filho. E orei no carro, como às vezes eu faço. Porque o carro sozinho, para mim, eu ganho tempo, eu não perco tempo. No carro eu oro, eu converso com Deus. Eu reclamo dos irmãos que me dão trabalho na igreja. Senhor, olha, ajuda o teu filho, faz ele entender. E eu fiz a oração. E quando eu estava chegando na minha casa, eu tenho no meu carro o controle para abrir o portão, mas eu também tenho um para piscar o farol. E aí, eu de longe pisquei o farol, que bem de longe eu consigo abrir o portão. Só que o portão social do meu portão estava aberto. Porque o Mateus estava preparando um churrasco maneiro. Porque nem ele e a mãe vieram na escola bíblica. Estavam preparando o almoço. E aí eu ouvi uma gritaria. E aí eu pisquei de novo o farol, vi que o portão voltou. Mas aí o portão ficou todo envergado. Falei, vou ter que perder um dinheiro para o Jefferson. Acho que ele está orando para dar problema no portão dos outros, né, irmão? E aí, quando eu cheguei, pô, tu não sabe, cara, que não pode deixar o portão aberto, deixa o portão social aberto, sei o quê. Briguei, fiquei chateado. Aí fui para dentro de casa, esfriei a cabeça, tentei arrumar o portão, não consegui. Aí eu voltei com a cabeça mais tranquila, fui lá, consegui desentortar o portão, aí acionei e voltou, está até hoje funcionando muito bem, graças a Deus.
Mas eu lembrei. Eu não, o Espírito Santo me lembrou. Você pede em oração e você acha que o que eu vou te dar é mais paciência? Vai dar isso. É situações para que a gente exercite mais paciência. Isso não dá o direito de vocês dois usarem isso contra mim, né? Amém, irmãos? Então o sucesso e o fracasso, eles são totalmente possíveis na vida de qualquer pessoa. Mas a gente tem alguns segredos que a palavra do Senhor nos ensina. Amém, irmãos? E a gente vai navegar nisso. Então, Lucas capítulo 14, verso 25. A partir do verso de número 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu quê? Discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, e dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Queridos, então, com relação a sucesso e fracasso, tem uma pergunta aqui que eu quero deixar no ar para a gente. Por que algumas pessoas acabam fracassando em seus objetivos? Por que algumas pessoas são bem-sucedidas em alguns objetivos? Talvez você já tentou abrir um negócio para você e não conseguiu, se frustrou, e você viu uma pessoa que talvez seja até mais nova que você, vai lá, abre um negócio e consegue alavancar aquilo, consegue fluir aquele negócio, consegue ir adiante. Ou então, com relação até mesmo à vida ministerial ou à vida espiritual, porque entre a vida profissional, a vida financeira ou a área de negócios, ela não pode ser comparada na íntegra com a vida espiritual e a vida ministerial. Porque o que a gente chama de sucesso na vida profissional, a gente não pode chamar de sucesso na vida ministerial. Porque se a gente for pensar em alguém de sucesso na vida ministerial, quem vai dizer que Paulo foi um homem de sucesso na vida ministerial, tendo no final da sua vida a cabeça cortada e decapitado? Quem vai dizer que João Batista teve na vida ministerial sucesso, sendo que ao longo da sua caminhada de alguns poucos anos, porque fica guardado durante um longo tempo no deserto e depois vem, se manifesta para simplesmente preparar o caminho para outro? Você já viu isso? Como que a gente vai chamar alguém de sucesso se alguém só está preparando o caminho para outro? Porque às vezes o que a gente está fazendo é isso em alguns momentos, né? Quantas vezes a gente faz um trabalho na igreja e no final
na foto, não é a gente que sai. Tem coisa que para um culto acontecer, existem várias pessoas que a gente nem vê. Você já parou para pensar nisso? Tem um monte de gente agora trabalhando que a gente não está vendo. Tem gente tomando conta de criança, tem gente limpando o banheiro, mantendo o banheiro limpo, tem gente tomando conta do teu carro e do meu, tem gente cuidando dos arredores da igreja, tem gente ali na porta preocupado para que não entre ninguém indesejado aqui. Então, para que esse único culto aconteça, um monte de coisa está acontecendo. O pessoal do louvor estava mais cedo aqui. Você ainda estava em casa, às 4 da tarde já tinha alguém aqui ensaiando. Abriram mão do descanso, abriram mão do lazer às vezes, para estarem aqui e nos servir. Ah, mas eles também têm que adorar o Senhor, sim. Mas se não tiver alguém para tocar, e ninguém aqui souber tocar, quem vai tocar? Deus não envia anjo aqui para tocar. Então, quando a gente pensa em sucesso e fracasso, a gente tem que dividir sucesso e fracasso em duas áreas. E é exatamente o que Jesus faz aqui. E Jesus faz isso com os seus discípulos. Porque Jesus tem uma forma para falar com uma multidão, mas Ele tem uma forma diferente para falar com o discípulo. E quem decide o que vai ser é você e sou eu. O que eu quero ser, sou eu que decido, não é Jesus que decide. Amém? Entre o sucesso e o fracasso, existe eu e você, cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de idealizações, mas em meio a tudo isso, existe algo que a gente precisa separar. Porque às vezes o nosso fracasso na vida emocional, ele tem um início exatamente na vida espiritual. Alguém que fracassou secundariamente em alguma outra área, primeiro ele deixou alguma coisa na vida espiritual para trás. Primeiro ele deixou de priorizar alguma coisa. Você ouviu uma mensagem aqui há pouco tempo, o valor de uma atitude. Todo mundo que abre mão de algo precioso da sua vida, viverá sempre algo extraordinário na frente. Se você olhar as pessoas que abriram mão disso, você para pensar em José, irmão. José abriu mão de algo muito grande. José podia ter sido chamado naquela ocasião de alguém traído, porque o filho era do Espírito Santo. Como que José sairia no meio daquela geração dizendo: ih, rapaz, minha esposa engravidou do Espírito Santo? Ele abriu mão de poder desfrutar da alegria de ser alguém que tem a esposa agora gerando um filho na sua barriga. Ele está vivendo escondido, ele está se anulando, ele está deixando de lado algo que ele poderia estar vivendo emocionalmente, desfrutando daquilo, para viver algo muito maior. Por quê, irmãos, que é algo muito maior? Você já parou para pensar que José, quem vai chamar de pai, quem Jesus vai chamar de pai pela primeira vez, quem é? Não é Deus, é Jesus, é José. Eu fico imaginando o primeiro dia que Jesus olha para José e fala: papai. José tem a alegria de poder desfrutar de ser pai do Filho de Deus. Por quê? Porque todo mundo que abre mão de algo que para ele julga precioso, sempre vai viver algo muito maior lá na frente. É só você esperar o tempo certo da sua colheita, que ela vai chegar. Não é teologia da prosperidade, é a palavra de Deus que vai fazer isso na história inteira da Bíblia.
Se você olhar todas as pessoas que abriram mão de algo, porém, em meio a esse desafio, existe eu e você. E já falamos com sonhos, com projetos, com ideais, e você pode ter tudo isso. Mas a gente é desafiado a, no meio de tudo isso, ser separado. Amém? Porque no meio de uma multidão que está caminhando com Jesus, existem pessoas que só estão ali porque têm os seus interesses. E os seus interesses são somente nessa vida. Os seus interesses são somente para essa vida. Não é problema você sonhar com um emprego melhor. Não é problema você sonhar em ganhar mais no seu trabalho. Não é problema você sonhar em ser promovido no seu emprego. Não é problema você sonhar com uma segunda graduação na sua faculdade, com a pós, com mestrado, com doutorado, seja o que for. Não é problema nenhum você sonhar com isso. O problema é você esquecer que existe uma eternidade que te aguarda, que nada disso você vai levar para onde você vai, nem o dinheiro, nem a casa, nem o carro, nada disso vai com você. O seu título de pós-doutorado, de faculdade, seja do que for, não irão com você. Isso é para você desfrutar aqui nessa terra, não esquecendo que existe um reino inabalado, que você faz parte dele. Glória a Deus. Amém, irmãos? E quem somos nós nisso? Nós somos o trigo. Amém? Nós somos o trigo. Nós somos o trigo. Porque na igreja tem o trigo e tem o joio. Tem ou não tem? Não adianta você olhar para o teu irmão. Isso é sobre eu e você. Olha para você. Porque você não deve se preocupar com quem é joio. Você deve se preocupar se você é trigo. Amém ou não? Porque às vezes a gente se preocupa, né? Às vezes tem uma palavra. Quem já pensou assim? Tem uma palavra às vezes que vem e tu sabe de uma situação na vida de uma pessoa e tu fala assim: caramba, fulano tinha que estar aqui. Quem já pensou assim? Seja sincero. A gente não pensa? Às vezes a gente pensa assim. Mas cuidado que às vezes a gente pode estar rindo da gente mesmo. Às vezes é algo que pega alguém, mas às vezes a gente não percebeu. Mas também existe algo na nossa vida. Porque o que a gente mais faz é olhar para o cisco no olho dos outros. E às vezes tem uma trave atravessada, não é num olho só não, é nos dois. E a gente não tira ela. Por quê? Porque a gente se preocupa, às vezes, com os erros, com os defeitos dos outros. E a gente esquece que em nós existe. E aí, nesse desafio de sucesso e fracasso, o joio e o trigo estão crescendo junto. Você não vê Jesus expulsar a multidão, sim ou não? Ele não expulsa a multidão. A multidão caminha com ele. Mas volta e meia ele solta palavras como essa. Por quê? Porque ele precisa fazer com que os discípulos a cada dia sejam mais e mais instruídos e mais orientados. Então, cada dia que a gente é ministrado, a gente tem que ter mais convicção de que nós somos trigo. Por quê? Porque o trigo você vai conhecer pelo atrito. O trigo e o joio. O trigo e o joio nascem juntos, crescem juntos, são arrancados juntos ao mesmo tempo. Mas na hora que você pega um trigo e esfrega, no final, os grãos de trigo estão na sua mão. Mas quando você esfrega o joio, no final só tem palha. Você faz assim, ó, voa. Então o que Jesus está ensinando para a gente? Discípulo é aquele que permanece. Então, uma das coisas que o sucesso e o fracasso
estão atrelados, sabe o que é? A forma de continuidade da nossa vida. E a gente vai enxergar isso aqui mais à frente. Sabe por quê? Porque começar não é difícil. Difícil é? É ou não é? Não é difícil continuar? Começar qualquer coisa é fácil. Se eu pedisse aqui, enumera aí na sua mão, só em uma delas, quantas coisas você já começou e não terminou? Ia faltar mão, né? Só uma das mãos é pouco. Porque toda hora a gente começa alguma coisa. Porque a gente é empolgado, é ou não é empolgado? A gente se empolga. A gente tem empolgação. Se tem uma coisa que o brasileiro tem, é empolgação. É ou não é? Sim ou não, irmãos? Te empolga. Só que projetos não são estabelecidos a partir de empolgação. Olha o que diz Hebreus 10:38. Coloca aí pra gente. Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela... E se alguém se retirar ou recuar, a minha alma não tem prazer nele. Do que Hebreus está dizendo? De continuidade. Recua, não tem pra... Você imagina um Deus que perde o prazer em mim e você. Quando a gente dá um passo para trás e recua, Deus perde o prazer. Você já viu alguém perder o prazer? Você já perdeu o prazer em alguma coisa? Pô, perdi o prazer nisso. Perdi o prazer de fazer isso. Perdi o gosto por fazer isso. O autor de Hebreus está nos ensinando o seguinte: olha, fé é algo que você não recua dela. Você não pode recuar diante de circunstâncias de dificuldade. Porque se você recua, se você dá um passo atrás, Deus não tem mais prazer em você. E Deus é teu encorajador. Deus tem tanta preocupação nisso. Olha o que ele vai dizer para Josué no capítulo 1. Esforça-te, tem de bom ânimo. Deus está dizendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer assim como fui com Moisés, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha, vai ser assim, mas existem algumas coisas que eu não vou poder fazer por você. Então esforça-te, tem de bom ânimo. Por isso que você não deveria falar para as pessoas que você está fraco, que você está desanimado. Você deveria falar para Deus, porque Ele é o autor de todo ânimo. É Ele que coloca em nós isso. É Ele que vem para você e vai dizer: olha, eu seguro na tua mão. Se você não consegue, eu vou contigo. Se você não pode, eu vou na sua frente. A gente não deveria ir para a internet chorar as nossas mágoas. A gente deveria dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus, eu não consigo. Deus, não dá para mim. Amém? Por que pessoas às vezes conseguem e outras não? Eu estou ensinando para você. Vai anotando. Olha, tem que ter fé, mas não é só fé. É uma fé que te blinda, que te protege. É uma fé que move a mão de Deus com relação ao sobrenatural, com relação àquilo que eu e você não conseguimos. É a fé que faz. Amém? O que é a fé? Hebreus 11:1. Me ajuda. Eu não lembro, não sei. Me ajuda. 1, 2, 3. Mas a convicção do que se espera. Isso é fé. Se já tivesse pronto, você não precisa de fé. Ah, eu tenho fé que essa caixa aqui eu vou conseguir ouvir a minha voz nela. Isso não é fé. A fé é o seguinte: a fé é a caixa queima, eu falo: Deus, não
Não dá para fazer o culto sem a caixa. Aí, puf, a caixa volta a funcionar. E a gente ainda diz, do nada. Ah, tu não orou? Amém ou não? Meu carro já andou sem gasolina. Ah, pastor, vai contar a história para outro. Então tá bom, você não precisa acreditar, eu vivi. É fé. Amém? Mas não é na hora que eu quero. Eu tenho que entender que tem hora que eu vou orar e não vai acontecer. Porque não existe propósito. Tem que ter um propósito, irmãos. Por isso que eu não acredito em algumas coisas mirabolantes que eu vejo acontecerem. Porque eu vejo que não tem propósito nenhum. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram? Um só. O que adianta você ser tão abençoado e o teu coração não pertencer ao Senhor? Ele quer você, é só isso que Ele quer. Ele me quer, Ele quer o meu coração e o seu coração. Amém, irmãos? Então, com relação a sucesso e fracasso, a gente tem um desafio. E a fé, toda a fé sobrenatural, antes de mais nada, ela foi uma obediência extraordinária. Olha todos os heróis da fé. Se você olhar todos os heróis, né, que são considerados heróis da fé, em Hebreus 11, todos eles tiveram, primeiro, antes de manifestar uma fé sobrenatural, eles tiveram uma obediência extraordinária. Então, obedeça extraordinariamente para viver uma fé sobrenatural. Primeiro você obedece. Tem gente que não obedece ninguém, não se sujeita a ninguém, e ainda diz, Deus fala comigo. Deixa eu te falar uma coisa, até para botar a mão na minha cabeça e me consagrar pastor, eu precisei de gente, eu precisei de pessoas. Então foram homens que me abençoaram. Cuidado para você não desfazer de algo que é princípio de Deus na sua vida, e depois você começar a colher frutos ruins na sua vida simplesmente porque você não obedece. Posso ouvir um amém? Porque é o que essas pessoas viveram. Qual foi o sucesso deles? Está relacionado à forma como eles obedeceram. Uma fé cega? Não, obediência. Irmão, você imagina. Olha o que Josué fazia. Ele ficava o tempo todo na porta da tenda, porque ele pensava, se Moisés precisar de algo, eu já estou aqui. Isso é obediência ao chamado. Josué é um típico puxa-saco. Talvez as pessoas que entendem o chamado podem ser taxadas de puxa-saco. Pode ser. Mas Deus ama quem honra os outros. E Deus honra da mesma forma. A palavra diz, se você der um copo de água fria para um profeta, você recebe um galardão de profeta. Amém? Então vamos continuar. No reino de Deus, a matéria-prima para os milagres na nossa vida passa pela nossa obediência. Lembra disso. Obedeça mais e você vai viver muito mais milagres na sua vida. E às vezes, obedecer dói. Sabia? Obedecer às vezes dói. Às vezes custa caro obedecer. Não é fácil obedecer. Eu já precisei obedecer coisas em níveis que me fizeram sangrar. Mas depois, Deus me honrou. Profissionalmente, ministerialmente, em todos os níveis da minha vida, em todos. Você nunca me viu
de 14 anos aqui e dos meus outros 10 anos na Imob e mais quase um ano em Brisamar, você nunca me viu na história minha ministerial eu ser disciplinado ou eu me levantar contra a minha liderança. Nunca. Você nunca me viu na história. E o dia que eu fizer isso, já era. Acabou minha vida ministerial. Acabou meu chamado. Amém, irmãos? Amém? Mas vamos continuar, que não é disso que eu quero falar. Verso 25, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse. Então, em relação a sucesso e fracasso, o que mais um líder é evidenciado de sucesso? Quem tem mais sucesso? Um pastor que a igreja dele tem 10 membros ou um que tem 10 mil? Jesus está com uma multidão seguindo ele. Mas olha só, algo especial e que muitos líderes da atualidade deveriam olhar para esse texto aqui exatamente. Jesus não se vende pela multidão, porque ele vai falar do que um discípulo precisa ter e como ele precisa se comportar. Então ele não está preocupado com o sucesso dele estar baseado ou não em pessoas estarem seguindo ele. Ele não precisa de adeptos, de seguidores. Ele está dizendo: olha, eu vim na terra para formar discípulos. Ah, mas as multidões seguiam ele. Não interessa, mas o propósito de Jesus sempre foi formar discípulos. Porque é o discípulo que permanece, a multidão vai embora. A multidão, quando o pão acaba, vai embora. A multidão, quando não tiver multiplicação de peixe, vai embora. Mas o discípulo não. O discípulo, ele não tem um projeto próprio. O projeto dele é o reino de Deus. Ele não tem um projeto pessoal. Porque os meus projetos pessoais não cabem aqui nessa igreja. O dia que eu tiver um projeto pessoal, irmãos, eu tenho que ir embora daqui. Deus tem que colocar outra pessoa aqui. Por quê? Porque a igreja precisa ser o corpo de Cristo. Todos nós somos membros, mas o cabeça só tem um. E a direção é dele, vem dele. É ele que dá a direção, é ele que diz: vai para lá, vai para cá, vem para ali. Olha, segue por aqui. Não adianta, você pode ter a melhor ideia do mundo, mas o cabeça é Cristo. Eu posso ter a melhor ideia do mundo, mas o cabeça é Cristo. E é por isso que às vezes o sucesso e o fracasso estão muito perto um do outro. Porque às vezes, primeiro, são os nossos projetos pessoais. A gente sabe muito ler e citar, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Aí você está cansado, você diz assim: não vou para o culto, tô o quê? Aí depois tu cita: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É ou não é? Amém ou não amém? Ah, não, é só mais um culto. Não, é um culto para Jesus, aquele que morreu por você e por mim. Não é um culto de quarta ou de domingo à noite, ou de domingo de manhã. Não, é um culto para o Senhor. Eu vou cultuar a Ele. Jesus está falando para discípulos. Discípulos precisam entender o seu lugar e o seu papel no reino de Deus. Porque é para discípulos que Ele fala. Amém? E Ele não está preocupado em perder a multidão. Ele está preocupado em falar a verdade. Aí vamos continuar, que não, nem vai doer mais. Verso 27. Não,
verso 26, desculpa. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu. Pô, então tem que aborrecer os outros. Então, tem um monte de gente já cumprindo o propósito, né? Já tem um monte de discípulo, então, que... Mas a gente faz aborrecer um outro, não é isso? Não, não é desse aborrecimento que a Bíblia está falando. Ele está falando de preço. O preço, às vezes, que a gente vai ter que pagar. O preço, às vezes, que a gente vai ter que pagar para poder ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é tomar a sua cruz dia após dia e seguir a Ele. É sobre renúncia que Jesus está dizendo. Aqui, o aborrecer é o seguinte: o quanto você está disposto a deixar de ser uma multidão que me segue para ser um discípulo que me ama. É o que ele fez com Pedro, lá em João capítulo 21. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor, então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe que eu estava perdido na Galileia. Tu sabe que eu larguei tudo e voltei a pescar de novo. Tu sabe que eu dei mole mesmo. É isso que Pedro está dizendo. Quando ele fala assim, tu sabe de todas as coisas. Quando ele diz, tu sabe de todas as coisas, ele está dizendo, Jesus, eu sei que você me viu na inflação, eu sei que você me viu largando tudo que você me tirou de lá para eu poder te seguir e ser teu discípulo. Agora meu coração está quebrado, está doendo, mas Jesus está dizendo, vem cá, eu te restauro, eu te trago de volta para o propósito, a sua vida vai ser de sucesso, você vai sair desse marasmo, fracasso não é o seu nome. A igreja ficou até pentecostal agora. Sucesso e fracasso caminham junto. Mas quem vai fazer a diferença? Ah, Deus na minha vida. Não, é você. Pastor, quem sou eu? Você já está determinado sobre a tua vida. Você é nação santa, povo eleito de Deus, sacerdócio real, povo adquirido com sangue. Você é mais do que vencedor. Você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Você é um vencedor além. Amém? Somos nós que estamos diante do sucesso e do... Caramba, já passou a hora, irmãos. Mas eu vou terminar, vou conseguir terminar. Ministério de louvor, vem subindo aqui, por favor. Verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu. Aí agora ele está falando de quê? Você abrir mão. Ó, toma sua cruz. Todos nós temos uma cruz. Todos nós temos um fardo. Mas Jesus tem um convite para quem tem fardo pesado. Ele tem um convite para você. Ele diz que o dele é leve e o seu jugo é suave. Então só depende de você nessa noite, de deixar tudo para entender que a vida para você é de discípulo, não é de multidão. Jesus não quer você no meio da multidão, é no meio dos discípulos que Ele te quer. Amém? Então vamos continuar aqui. Verso 28 e 29 para a gente concluir. Na verdade, 28 e 31. Eu não vou ler de novo para a gente ganhar tempo aqui. Mas o 28 e 31 vão falar de duas coisas aqui. Que Jesus começa agora a trabalhar de forma mais cirúrgica. Agora Jesus pega o bisturi, entendeu? Agora ele quer abrir no ponto certo.
E aí ele vai falar de planejamento e de estrutura para a guerra. Porque ele vai dizer o seguinte: olha, quem de vós, sendo um discípulo, vai construir um prédio e não senta antes para planejar? Então sucesso e fracasso também fazem parte deles, o quanto nós planejamos. Jesus está dizendo exatamente: olha, uma vida de sucesso e de fracasso, ela está atrelada à forma como nós nos planejamos. Porque ele vai dizer: qual de vós não se assenta antes para planejar se pode chegar ao final dessa construção com aquilo que você tem? Porque senão, o que você precisa fazer é pensar um pouco menor. Não, eu vou fazer esse projeto aqui para abalar os céus e a terra. Às vezes Deus está dizendo: começa menor um pouco, pensa um pouco menor. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos: olha, quem não planeja antes, quem não se assenta para planejar, não, vou planejar aqui se vai dar para fazer isso, não, porque senão a gente vai igual essa galera que diz aí hoje: não, os tesoureiros da igreja, nós vamos fazer tal negócio pela fé. Você nunca vai me ver fazer isso. Ah, vamos fazer isso pela fé, Deus vai. Não. Nananina, porque depois é o nome de Deus que fica, não é o nosso, é o nome da igreja. Se fosse o do pastor era tranquilo, mas é o nome de Deus. Ah lá, tá vendo? É mais uma igreja evangélica que dá calote. Não, essa igreja aqui não, enquanto eu estiver aqui ela nunca vai viver isso em nome de Jesus. A gente só vai aonde a nossa mão alcançar, aonde Deus permitir que a gente vá. Amém, irmãos? Ah, isso é falta de fé. Não é falta de fé, é planejamento. É planejamento. A gente não vai fazer aquilo que não dá pra gente fazer. Tem um monte de sonho, irmãos, um monte de projeto para o ano que vem. Eu estou na cabeça com vários deles, estou projetando um monte de coisa. Porém, eu preciso que Deus vá dando as respostas. E eu tenho certeza, se Deus quiser que aconteça o ano que vem, sabe o que ele faz? Ele envia um empresário e chega aqui, ó, e dá uma oferta de R$200 mil para a gente fazer o que precisa fazer o ano que vem. Amém ou não amém? Mas vamos continuar aqui. Então, o que Jesus compara? Ó, a construção do edifício, o que tem em volta disso, da construção de um edifício? Jesus está falando de construir um edifício. Então, o que tem? Tem muito esforço e custa caro. Ser discípulo tem esforço e custa caro. Se fosse fácil, Jesus não estava dizendo isso aqui para a gente, irmãos. Ah, mas minha vida está difícil. Jesus disse para os discípulos dele: olha, quem não se assenta antes. Então, ser discípulo e ter uma vida de discípulo é uma vida que vai te custar. Ó, já fica aí para vocês, a galera que vai iniciar um discipulado comigo, de pertinho. Vai ser de 15 em 15 dias na minha casa. Sexta-feira que vem agora é o nosso primeiro encontro. A cada 15 dias, pastor, como que a gente vai? Não sei, vai de jegue, de carroça, de bicicleta, de ônibus, de Real Rio. Você pode ir de carro com algum irmão, você vai dar o teu jeito para chegar lá. É lá que você vai chegar, na minha casa. E essa sexta, o lanche está pago, eu vou pagar, mas os próximos não vou pagar. Pastor, mas não é na tua casa? Não, irmão. Vocês vão orar então para Deus enviar recurso para ir um corvo lá levar o alimento, igual fez com Elias. Pô, pastor, mas vocês vão ter que romper, dificuldade. Eu quero fazer algo na vida de vocês. E vai existir um preço a ser pago. E o primeiro deles é você se deslocar daqui lá para Itaguaí. Pô, pastor, você podia vir para cá, a maioria é daqui. A maioria é daqui, mas o discipulador é de Itaguaí. Sinto te informar. Amém? E depois ele fala de fazer guerra. Por quê? Porque o que tem na guerra? Na guerra tem vitória.
vitória? Não. Primeiro tem lutas. E na guerra também tem perigo, você expõe a sua vida. Então Jesus está dizendo, um discípulo tem que estar preparado para expor a sua vida, as lutas e ao perigo. Então ele está dizendo, olha, eu não convido vocês a uma vida de facilidade. Esse evangelho de hoje, barato, de facilidade, não é esse evangelho de Cristo. O de Cristo é o seguinte: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo todos os dias e me siga. Vai ter luta, vai ter batalha, mas vai ter Jesus segurando na minha mão e na sua todos os dias. Promessa dele, Calabandara Charamana. Amém? De pé, por favor. Quero orar pelos discípulos. Se você precisa de encorajamento na sua vida, essa é uma noite para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você precisa de encorajamento. Eu preciso de uma unção do Senhor sobre a minha vida, de encorajamento. Essa é a noite para você sair do seu lugar. Sabe por quê? Porque sem coragem, escute isso, sem coragem você não começa. Para começar, a coragem é suficiente, basta. É só ter coragem para começar, igual eles fizeram aqui, coragem. De repente você está no seu lugar e você está pensando no que vão pensar de você, sabe? Você está pensando em um monte de coisa e às vezes você precisa vir aqui à frente, você não vem. Quero te emocionar, fazer com que você saia do seu lugar emocionado para vir aqui. Mas estou dizendo, coragem é suficiente para começar, mas o que você precisa para terminar, para poder ter sucesso, é constância. E o que mais as pessoas são é inconstante. E o que tem de gente inconstante hoje na igreja, que está precisando disso, sair desse lugar de inconstância e começar a romper para viver algo maior, algo sobrenatural. É isso que a igreja do Senhor precisa nesses dias. Calabandara Charamana Subiante Lama. Oh, Alá Flachona Mequiá. Ah, Senhor, coragem para começar e constância para continuar. Sim.